Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para refletirmos o Evangelho de hoje, sábado, dia 18 de setembro de 2021. E é com muita alegria e satisfação que nós vamos fazer esse momento juntos, pedindo a Deus que nos cure, nos salve e nos liberte através dessa palavra. Desde já, nós pedimos que você se inscreva neste canal para que assim que sair um vídeo, que for postado um vídeo novo, você seja o primeiro a recebê-lo. Então, iniciemos este momento pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Parábola: o semeador. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. E os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Explicação da parábola do semeador. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que, olhando, não enxergam e ouvindo, não entendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chegam as tentações, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. Os que caiu em terra boa, O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho trouxe aqui para nós uma leitura longa. No entanto, é uma leitura autoexplicativa, ou seja, toda a explicação que deveríamos fazer está aqui na própria leitura. Isso é maravilhoso. Mas eu gostaria de destacar apenas uns pontinhos para ajudar na nossa oração de hoje. Exemplo, as pessoas que diz aqui o Evangelho, uma grande multidão iam até Jesus.
Então, nesse momento de reflexão, eu estou indo até Jesus ou estou acomodada no meu cantinho, na minha zona de conforto, aguardando Jesus vir até a mim? Como será que está a minha vida com Deus? Depois diz aqui que a semente foi jogada entre a beira do caminho, melhor dizendo, e essa semente foi pisada, porém os pássaros do céu a comeram. Então, meus irmãos, a semente, que é a palavra de Deus, ela sempre é, vamos dizer, utilizada por alguém. Se eu não utilizar, alguém vai utilizar essa palavra, graças a Deus. Para dizer o que, meus irmãos? Precisamos continuar espalhando o amor, espalhando a misericórdia, espalhando a palavra de Deus em todos os lugares. Se alguém não aproveitar, de repente, as pessoas que eu imaginei que iria aproveitar, se ela não aproveitar, fiquemos tranquilos, alguém vai aproveitar. A graça de Deus vai acontecer na vida de alguém. Mesmo que eu não aproveite essa palavra, alguém que está ao meu lado vai aproveitar. A palavra de Deus, ela surte efeito sempre. Sempre que ela é lançada, ela surte efeito. Precisamos de acreditar na força da palavra de Deus, que é um grande mistério. A própria palavra proclamada já faz com que a graça aconteça. Depois nós vimos aqui que houve aquela semente que caiu numa terra boa. E imagine que maravilha, 100 por 1, já pensou um frutozinho gerar mais 100 frutos? Ou seja, quando acolhemos de fato a palavra de Deus, geram inúmeros. A palavra diz 100 por 1, mas quer dizer assim, infinitamente, inúmeros frutos. Precisamos também acreditar que na nossa família nós veremos a graça acontecer. Não podemos desanimar, não podemos desistir, principalmente da nossa família. A graça de Deus vai acontecer porque a palavra de Deus tem essa força transformadora nas nossas vidas. E aqui, neste momento de oração, diz a palavra que a alguns são revelados os mistérios do reino de Deus, a outros por meio de palavras, ou seja, para dizer o quê? Jesus tem a forma, tem a dinâmica certa para tratar com cada um de nós. Isso também é maravilhoso. Como que Jesus foi estratégico em sua missão? Ele sabia como fazer isso. Ele sabia como agradar e acolher, chamar a todos. Depois diz assim, minha gente, que eu gostaria de chamar a sua atenção quanto a essas pessoas que acolhem a palavra de Deus com alegria, com euforia, porém não cria raízes. Ou seja, é superficial. Peçamos neste momento a graça da palavra de Deus cair sempre no nosso coração e ir criando raízes, e se aprofundando, até nós ficarmos como aquela árvore robusta, forte, não o suficiente para
para vencermos sozinhos, isso jamais. Porque uma das formas de nós nos mantermos enraizados é estarmos com a palavra de Deus no nosso coração e na nossa boca, na nossa mente, em todo o nosso ser, estarmos na fila da Eucaristia, porque ali é o alimento que nos sustenta, e estarmos em comunidade. Se nós cairmos na tentação de nos considerarmos autossuficientes, prepotentes, meus queridos, não tem como esconder, nós vamos vacilar muito na fé. Então peçamos essa graça ao Senhor hoje, de criarmos raízes. E para finalizar, diz aqui a palavra: aqueles que acolheram a boa semente, a boa nova, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Então, hoje, o dia de sábado dedicado a Nossa Senhora, peçamos a graça de termos perseverança, assim como Nossa Senhora teve. Se Nossa Senhora não tivesse tido perseverança, certamente ela não teria sido a mãe do Salvador. Mas ela perseverou e foi até o fim. Basta nós lermos o Magnífica, lá no iniciozinho de Lucas. Nossa Senhora é o perfeito modelo para nós seguirmos. Não existe um defeitozinho que nós possamos apontar em Nossa Senhora, porque ela foi fiel a Deus do início ao fim. Em toda a sua trajetória, ninguém tem uma palavrinha sequer para falar da mãe do nosso Senhor. Continuemos então perseverantes em oração, na fila da Eucaristia, com a palavra de Deus aberta e lida, proclamada, e em unidade com a nossa igreja. Continuamos então aqui unidos sobre a proteção da Sagrada Família. Desça sobre mim, sobre você, membro, participante desse grupo, desse canal Tempo de Recomeçar, a bênção de Deus que é todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, na alegria e no amor de Nossa Senhora.